Bem, meus amigos, eu sou Jorge do podcast Xixova FM e resolvi falar um pouco sobre essa jihad, essa guerra santa entre alguns irmãos da CCB e outros que saíram de lá. Eu estou falando exatamente do CCB Sem Reforma e do Carlos Einar falando sobre anjo. Bora lá para a vinheta e vamos voltar a esse assunto. Bem, meus amigos, voltamos aqui com essa jihad santa. Hoje eu quero falar dessa jihad, desse confronto santo entre alguns irmãos CCB e ex-CCB. Eu, como desde 86 sou batizado na CCB, então acho que eu posso falar alguma coisa desse assunto. Então, bora lá. O Carlos Einar fez uma críticas duras ao CCB Sem Reforma, com uma grande lista de vídeos sobre anjos, ou seja, testemunhos onde Deus mandou o anjo. Então, ele está dizendo que isso é uma idolatria ou um culto aos anjos. Já o CCB Sem Reforma se retrucou dizendo que não. Mas e aí? Aquilo é um culto ao anjo ou não? É uma idolatria a anjo? Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. O que se caracteriza um culto a anjo ou idolatria a anjo? Para ser mais exato, como se configura uma idolatria? Como eu sei quando aquilo é uma idolatria ou não? Por exemplo, nós temos nossas fotos dos nossos filhos, dos nossos pais, das nossas mães em casa. Mas ter essas fotos são idolatrias? Fazer uma estátua de alguém, por exemplo, a estátua do Rui Barbosa, a estátua bom, sei lá, isso é idolatria? Fazer uma estátua de um prefeito famoso, de um líder famoso, de um escritor famoso e colocá-la numa praça, isso é idolatria? Recentemente eu vi num estado aqui do Brasil, fizeram lá um busto com um dos membros da Assembleia de Deus daquele local. Agora eu te pergunto, aquele busto que fizeram de uma pessoa, aquilo é idolatria? Como configurar uma idolatria? Bem, deixa eu falar um pouquinho. Eu sou Jorge, da podcast Xixova FM. O meu canal não tem a mínima intenção de se meter nessas contendas. Aqui é um podcast onde eu quero fazer entrevistas com pessoas locais aqui do município e tendo oportunidade até de outros lugares. Não cair em contenda como essa. Mas enquanto eu estou procurando um local, aqui o equipamento está tudo pronto para o podcast, mas eu não tenho local. Então por isso eu vou dando uma pitadinha em alguns assuntos desses aí que eu acho na internet. Então vamos continuar. O que configura idolatria? O que configura uma culto ao anjo? O que configura? Por exemplo, uma coisa é verdade. Eu sou batizado na CCB desde 86. Eles têm um hábito terrível de todo culto eles vê anjo. Todos cultos. Tem um anjo aqui, um anjo com uma bandeja, um anjo com uma taça, um anjo voando, um anjo vindo, um anjo subindo. Isso dentro da CCB é normal. Mas não quer dizer que a pessoa esteja vendo coisa nenhuma. É só uma falácia, é só um jargão pregativo para que a palavra se desenvolva.
Quando o camarada não sabe o que falar, ele fala, estou vendo um anjo. Aí o povo gosta disso daí. Isso aí é um jargão para chamar. Mas realmente ele está vendo o anjo? Não, não está. Eu já perguntei para vários pregadores, está vendo coisa nenhuma, é só um falácio. Agora, o que configura um culto a anjo? É o mesmo que configura uma idolatria. É exatamente a mesma coisa. O que é idolatria? Quando você faz uma imagem de uma pessoa, de alguém, de qualquer coisa, e você se ajoelha diante daquilo para pedir favores. Está na Bíblia isso. É você pega um pedaço de madeira, desenha lá, faz um animal com aquela madeira. O que sobrou daquela madeira, você bota no fogo, queima e assa a tua carne. E aquele animal que você fez daquela madeira, você se ajoelha e pede para ele favores. Mas foi você que fez. Isso é idolatria. O próprio Deus, quando mandou fazer a arca, ele pediu que se botassem na arca querubins com aparência de homens, cujas asas ia até a ponta da outra asa, encostando as duas asas assim uma na outra, de um anjo do outro. Então isso não é idolatria? Ele mandou fazer com aparência de homens para que ninguém soubesse a aparência do querubim, para não haver idolatria àquele anjo. Então é melhor você não saber como é que ele é, de que você saber e prestar culto. Mas vem cá, o Einar acusou o canal CCB sem censura, né, ou sem reforma, um negócio assim, que agora até me esqueci, de cometer anjolatria. Mas eu te pergunto, eles estão adorando o anjo? Eles estão pedindo ao anjo? Eles estão se ajoelhando ao anjo e pedindo favor ao anjo? Até onde eu sei, na CCB não se faz isso. Nunca vi, nesses 40 anos de CCB, alguém fazer isso. Se ajoelhar diante de um anjo e pedir favores ao anjo. Então, na CCB, não existe anjolatria. Não existe. O que existe é uma certa falácia, que está vendo anjo em todo lugar. Eu estou vendo anjo voando, eu estou vendo anjo fazendo, eu estou vendo anjo isso, eu estou vendo anjo aquilo. Isso existe, mas isso não é pedir. Eu mesmo tenho 3 testemunhos onde eu vi anjo e sabendo que era anjo. Eu vi e sabia que era. E ele me levou justamente aonde eu queria ir. Agora, quando ele me levou ali, eu agradeci a ele, falei, anjo, obrigado, glórias, eu te dou, anjo. Negativo. Quando eu cheguei na igreja, eu me ajoelhei, agradeci a Deus por aquilo que acontecido, por ele ter me socorrido. Ou você acha que Deus vai vir pessoalmente salvar uma pessoa? Tem gente, Deus vai vir pessoalmente salvar uma pessoa? Não, ele manda anjo, ele tem anjos a seus favores. O próprio Satanás falou para Jesus Cristo isso, dar a ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Não é Deus que veio, ele mandou o anjo. Você entendeu? Então Deus manda anjo sim, Carlos. Deus manda anjo e sei que você sabe disso. Não confundir isso com anjolatria. Anjolatria é o que eu vejo na igreja do Agenor Duque, é que eu vejo naquela lá, Pastora Sol. Mas sabe por que eu vejo anjolatria lá? Porque quando ele está expulsando o demônio, ele diz, ele mesmo, pode assistir o culto dele na televisão lá, ele diz, anjo de Deus, amarra o fulano, anjo de Deus faz isso, anjo de Deus pega ele, traz ele aqui, anjo de Deus. Aonde você já viu na Bíblia, alguém, um ser humano dá ordem a anjos. O anjo, quando ele vai lá, ele vai
por ordem de Deus. Não foi assim com Daniel? Não foi assim com Daniel? O anjo falou: Daniel, quando você aplicou o seu coração em entender essas coisas, saiu o recado. Deus mandou eu vir aqui, mas o príncipe da Pérsia entrou. Então tem um demônio chamado príncipe da Pérsia. E aliás, todo o país tem um demônio por trás. Qual será o do Brasil, hein? Vocês já pararam para prestar atenção? Tem um demônio, você sabia? Pois é. Procura saber aí qual é. Então, nós, servos de Deus, ou homem algum manipula anjo, a não ser anjo caído, que o anjo caído está à disposição mesmo aí, porque ele quer fazer uma bagunça. É o que fazem essas igrejas que trabalham com anjo. Aliás, conhece mais anjo do que sabe Deus o quê. Então, eu, na minha opinião, tanto o Einar como o CCB lá, sem reforma ou sem censura, não me lembro exatamente o nome, os dois falam a mesma coisa, mas com um ponto de vista diferente. Então fica esse jogo de empurra. Eu, como sou batizado na CCB, aprendi a servir a Deus na CCB. Tudo que eu sei, todas as visões, todas as revelações que eu tive, todos os dons que Deus distribuiu a mim, foi dentro da CCB. Então, eu não tenho nada para falar contra a CCB. Posso até fazer algumas críticas a um ponto ou outro que não é lá muito bem interpretado. Posso fazer algumas críticas sobre algum ponto de vista onde dentro da CCB cada ancião tem o seu ponto de vista. Isso é errado. Eles deveriam estudar e naquelas reuniões central do Brás ser passado um ponto para todo mundo, para que todos sejam um só, uma só voz, um só assunto. Porque senão você vê aquelas pregação que um prega de um jeito, outro prega do outro, e você fica sem saber qual é a verdade. Na hora que você vai perguntar para o cidadão por que ele falou aquilo, ele fala: Deus é multiformes. A CCB não pratica anjolatria. Não, nunca vi ninguém pedir nada a anjo. Nunca vi. E duvido que alguém tenha visto. Se tiver algum irmão fazendo isso, tá doido, pode internar que tá com esquizofrenia. Mas lá ele não aprendeu isso. E vou parar por aqui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Se o que vocês estão fazendo é de Deus.